Um portal? Ou um multiverso? Conheça a história de um arquipélago que parece habitar dois mundos totalmente distintos, separados por uma linha imaginária. Essa é a Indonésia, o maior arquipélago do mundo. Localizada no Sudeste Asiático entre os oceanos Índico e Pacífico, em um incrível aglomerado de ilhas que juntas formam 7 países e dão origem ao conhecido arquipélago malaio. Na verdade, a Indonésia faz fronteira com 3 desses países: Timor-Leste, Papua Nova Guiné e Malásia. A Indonésia se estende por mais de 5.000 quilômetros, que vai do Mar de Andamão até o Estreito de Torres, um domínio mais amplo que os Estados Unidos e o continente europeu. No entanto, enquanto a maioria dos países são faixas de terra contínuas, a Indonésia está dividida em milhares de ilhas diferentes. Entre 2 das ilhas da Indonésia, há uma linha antiga que é ao mesmo tempo real e irreal. Você não pode vê-la, mas ela está lá mesmo assim. Se você estivesse de pé na costa de Bali e olhasse para o leste em direção às praias de Lombok, você estaria olhando diretamente para o ponto mais estreito da linha, um trecho de água de 32 quilômetros que parece bastante insignificante. Essa barreira invisível atravessa todo o arquipélago malaio, a maior coleção de ilhas do planeta. Do lado ocidental, a fauna é característica da Ásia, com rinocerontes, elefantes, tigres e pica-paus, para citar alguns exemplos. Mas ao cruzar a linha, as coisas mudam repentinamente. Você não encontrará as mesmas espécies no lado oriental. Em vez disso, as ilhas têm um elenco totalmente diferente de personagens ecológicos, incluindo marsupiais, dragões de Komodo, cacatuas e comedores de mel. Isso é o que os cientistas chamam de uma fronteira biogeográfica, o ponto de encontro de 2 regiões de biodiversidade altamente distintas. Essa linha específica, chamada de linha de Wallace, é talvez a mais nítida e icônica de todas. Então, como essa linha invisível se formou? Por que ela molda a distribuição de tantas espécies? Como descobrimos o caminho que ela segue e como ela pode ser real e imaginária ao mesmo tempo? Essa linha foi traçada pela primeira vez em 1859 por um naturalista britânico chamado Alfred Russel Wallace, que também é conhecido como o co-descobridor da seleção natural, juntamente com Darwin. A ideia surgiu para Wallace durante um sonho febril, enquanto ele estava acamado com malária durante parte de sua viagem de 8 anos pelo arquipélago malaio. Embora tenha sido ofuscada por Darwin no que diz respeito à seleção natural, a existência da linha de Wallace acabou por ajudá-lo a ser reconhecido como o pai da biogeografia, o estudo da distribuição das formas de vida. A linha de Wallace é a fronteira biogeográfica mais acentuada e icônica. A razão para sua existência se deve à movimentação das placas tectônicas. No passado distante, 2 massas de terra contínuas existiam dos 2 lados da linha, conhecidas como o Paleocontinente de Sunda Oeste e Saúl Leste. Com o movimento das placas ao longo de milhões de anos, essas massas se separaram, formando a linha. As espécies de cada lado evoluíram separadamente, com pouca troca entre elas, o que explica as grandes diferenças na vida animal observadas na região. A linha de Wallace é um exemplo fascinante de como eventos geológicos antigos podem influenciar a diversidade e distribuição da vida no planeta, mostrando como as forças invisíveis da história da Terra ainda ressoam através do tempo. Apesar de Charles Darwin ser mais conhecido como o autor da teoria da evolução, Alfred Russel Wallace é reconhecido como um pioneiro na compreensão de como as espécies se desenvolvem e se distribuem ao longo do tempo. Ele passou sua viagem observando e coletando o maior número possível de espécies, pulando de ilha em ilha em quase todo o arquipélago. Foi quando ele se moveu para o leste, de Bali para Lombok, que ele notou algo intrigante. Mesmo que as ilhas estivessem separadas apenas por um estreito, a mudança na vida animal não era gradual e sutil, era súbita e distinta. Wallace viu as diferenças na vida animal entre as 2 ilhas como sendo ainda mais marcantes do que entre a Inglaterra e o Japão. Foram as aves que chamaram sua atenção inicialmente. Certas espécies que eram abundantes em Java e Bali, como o tecelão de cabeça amarela e o pica-pau de 3 dedos javanês, simplesmente não existiam em Lombok. Essa mudança bruta se estendia aos mamíferos e até a muitos insetos também, como se uma barreira invisível estivesse separando 2 mundos diferentes. Mas por quê? A linha biogeográfica que ele desenhou, que outros ajustariam nos anos seguintes, não refletia apenas a proximidade das ilhas. Na verdade, algumas ilhas de lados opostos da linha estão mais próximas entre si do que muitas ilhas do mesmo lado estão umas das outras.
Ele concluiu que as ilhas do lado ocidental uma vez estiveram todas conectadas entre si ao continente asiático, enquanto hoje estão cercadas por mares rasos. O resultado de um aumento geologicamente recente no nível do mar. Como mais os grandes animais daquele lado, como tigres, rinocerontes e antas, teriam acabado nas ilhas. Agora eles estão separados por extensões de água que são muito amplas para que essas espécies possam atravessar. Ele teve um pensamento semelhante sobre como as ilhas a leste de Java e Bornéu haviam se formado, pelo menos algumas delas eram os remanescentes de um antigo continente australiano. Wallace suspeitava que, durante todas essas mudanças, águas mais profundas com correntes fortes entre as duas regiões deviam ter impedido muitas espécies de atravessar de um continente para outro quando os níveis do mar eram mais baixos. E isso ainda impede muitas espécies de atravessar hoje, quando os níveis do mar estão mais altos e os continentes estão fragmentados em grupos de ilhas vizinhas. Mesmo muitas espécies de aves e insetos voadores seguem essa linha, pois são capazes de atravessar essas extensões de oceano aberto. Wallace juntou muitas peças do quebra-cabeça, mas ele e outros cientistas da época estavam perdendo uma ideia-chave para completar o quadro: as placas tectônicas. A superfície do planeta não é estática, é dinâmica. É composta por grandes placas individuais que se movem e colidem ao longo de vastos períodos de tempo geológico. Esse é outro conceito que é fácil de dar como certo hoje em dia, mas que na verdade é uma adição relativamente recente ao nosso entendimento do mundo. Na verdade, a placa tectônica só foi amplamente aceita no final da década de 1960, mais de meio século após a morte de Wallace. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!